É isso aí, galera do Vascão. Bora para mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal. Vasco joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro, galera. É jogo duro, jogo difícil do Vasco contra o Palmeiras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se realmente é contra o Palmeiras. Não tô ficando doido, né? Vasco, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. 9h30, horário de Brasília, cara, vai ser jogo duro, jogo difícil. O Vasco tá numa situação complicada, mas os seus rivais ali de baixo, né, acabou contribuindo, né? O Corinthians não venceu, o Fluminense também não venceu, né? O Fluminense tomou uma porrada do Vasco aí. O Criciúma também, né? O Atlético Goianiense empatou com o Corinthians. O Cuiabá venceu o Vitória, então o Vasco ainda perdendo o jogo vai continuar na mesma posição, né? Perdendo o jogo continua ali com 6 pontos, mas tem uma galera já com 6 pontos, né? Ou ele pode cair ali por saldo de gols, sei lá. Mas vamos lá ver o que Pedrosa, Venê e Fernandinha tem a falar. Hora das quatro linhas. Peraí, Venedrosa, tem mais um Venedrosa aí, senão a gente não vai ter tempo. Antecipou e o Medel tá de saída, Pedrosa Lucas fala. Pedrosa. Tá de saída. O Medel foi fritado pelo Vasco da Gama, por algumas pessoas da diretoria anterior, né? A verdade é essa, porque tinha um alto salário e claramente foi visto que o Vasco precisava enxugar essa folha salarial, mas desde o princípio essa conduta foi feita de forma errada. Se queria que ele saísse, sentasse com o jogador e negociasse como fez isso agora. Mas não, o Vasco preferiu soltar um bando de matérias completamente desconexas. O Vasco não, né? Pessoas do Vasco, fontes do Vasco, completamente desconexas, completamente lesivas à imagem do Medel, que sempre foi um cara que se dedicou, que chegou no Vasco da Gama quando nem Ramon Dias tinha aqui ainda. O Vasco tinha 9 pontos e ele chegou, aceitou o desafio e conseguiu ser extremamente importante para o Vasco da Gama. Então, eu, Lucas Pedrosa, tenho total respeito à história que o Medel fez aqui no Vasco da Gama, que ele seja um cara extremamente feliz lá no Boca Juniors, que é outro time que ele já jogou e também tem muita história, e que aqui, infelizmente, o Vasco, com a sua administração, não vou nem falar da torcida, mas a sua administração anterior era uma administração pífia e que, mais uma vez, mostra um capítulo de ingratidão, como foi feito com Ramon e Emiliano, como vem sendo feito com gente que não entende nada de futebol. E perdeu... Até porque ele serve pro Boca Juniors, né? Pro Vasco parece que ele não serve. Pô, mas que isso? O Vasco vai sentir muito, já tá sentindo. E tem mais notícias, se quiser. Tem mais? Saiu a lista de relacionados agora. Paia não vai, Paia não mas por viaja, quê? de fato. Tá com uma lesão detectada na coxa. E o David voltou à lista de relacionados. Vamos bater palma. Saiu agora. Voltou, Venê! O Adson voltou? Deixa eu ver aqui. Veja agora pra você. Vê aí. Adson voltou. Voltou. Adson voltou Põe também. na tela aqui. Não tem o Paê, mas tem Adson e David. Muito bem. Dá pra ganhar, Pedrosa. Dá sim. Põe na tela. Eu vou conversar com ele. Eu vou dar um chiclete pra ele que nem o... Vamos falar do Coutinho rapidinho aqui, né, Barão? Porque você falou que o Aston Villa liberou a conversa. Como é que funciona isso aí? Explica pra gente. Vamos lá. Eu tive na final da Champions e na sexta-feira que antecedeu ao jogo, teve uma reunião de alguns clubes da Premier League e eu estava lá. Eu não desenrolo o inglês fluente. Ajudado por um jornalista espanhol, eu bati um papo com um representante do Aston Villa, que não quis gravar, mas enfim, eu relatei, desde sexta-feira eu venho relatando e venho atualizando. O negócio é o seguinte, a gente comenta e a gente fala muito sobre a visão do Vasco e o que o Vasco já falou, pouco, mas já falou alguma coisa, sobre o que o Felipe Coutinho falou, o pouco que ele falou. Mas sobre a cabeça do Aston Villa, foi pouco falado, ou quase nada. O que o Aston Villa quer? O cara falou assim, aqui ninguém rasga dinheiro. E outros jornalistas ingleses também. Vocês estão achando que a Aston Villa vai rasgar dinheiro? O Aston Villa não vai rasgar dinheiro. O que isso quer dizer? O Aston Villa, pelo Aston Villa, ele vai segurar o Coutinho até o último minuto, a não ser que venha uma grana para liberar de maneira antecipada a janela europeia. Porque o Aston Villa tem uma grana que ele pagou ao Barcelona para contratar o Felipe Coutinho, que ainda tem mais 2 anos de contrato. É bem verdade
Eu só estou falando sobre o ângulo do Aston Villa, tá, torcedor? Porque não adianta a gente falar o que o Vasco quer, o que o Coutinho quer, sem saber o que o Aston Villa quer, pô. Então, vamos lá. É bem verdade que o Aston Villa deve um dinheiro ao Felipe Coutinho e ainda tem 2 anos de contrato a pagar ao Felipe Coutinho, e é importante para o Aston Villa não ter o Felipe Coutinho por conta do fair play financeiro. Para o Aston Villa é interessante, mas não é o mundo ideal. O ideal para o Aston Villa é liberar o Coutinho desde que alguém pague algum valor. A multa rescisória é um sonho que o Aston Villa nem mais imagina que alguém irá pagar uma multa rescisória para levar o Coutinho. Mas algum valor é o que o Aston Villa quer. A velocidade que o Vasco quer, a velocidade que a torcida do Vasco quer, a velocidade que talvez o Coutinho quer, não é a mesma velocidade do Aston Villa. Por que o Aston Villa teria interesse em liberar, nesse momento, o Felipe Coutinho? Zero. O que o Aston Villa sonha é cair um clube periférico que faça uma proposta pelo Felipe Coutinho. Não para levar o Coutinho, porque o Coutinho vai responder: ô, Psyu, peraí, não, eu vou ficar no Vasco. Mas para que o Aston Villa possa ter barganha na negociação. Poder de barganha. A gente sabe que no futebol, às vezes, isso é do futebol, às vezes um determinado jogador vai renovar contrato com o clube e aparece um outro interessado, na verdade, apenas para que ele possa ser valorizado na discussão. Fulano prometeu isso aqui, tem um cara interessado. Isso acontece, lamentavelmente, no futebol. Então, é possível, não se surpreenda, torcedor do Vasco, se aparecer algum clube interessado no Felipe Coutinho, para que o Aston Villa possa ter barganha e negociar com o Vasco. Outra, o Felipe Coutinho já sabe que, em ficando no Vasco, ele não vai jogar nesse time. Esse time não será o Vasco do Felipe Coutinho. O Vasco vai se reforçar. O Felipe Coutinho sabe que o Vasco vai se reforçar. O Vasco terá um outro time para o segundo semestre. No ano passado foi um pouco assim, né? O Vasco se reforçou para o segundo semestre, acabou não caindo. Deus lá sabe como, mas não caiu. E esse ano se encaminha para a mesma história. Edmundo, você acha que o Vasco, se o Aston Villa exigir pagamento não da rescisão, que é muito alta dele, mas de algum dinheiro, ele vem mesmo assim? Você acha que a vontade do Coutinho é que vai fazer ele vir para o Vasco, conseguir essa rescisão? O que você acha sobre esse assunto? Bom, primeiro é importante falar que eu não tenho participado de nada, tá? Embora o Cacau, que é o representante do Felipe Coutinho aqui no Brasil, me ligou e iniciou esta conversa com o Pedrinho. Eu levei o Pedrinho até a casa do Felipe Coutinho, ele conversou com os irmãos, não me lembro bem os nomes, sei que um é Davi, eu acho que o outro é Cristiano, eu acho que é isso. Eles falaram do desejo do Felipe Coutinho em retornar ao Vasco da Gama, não era ao Brasil, em retornar ao Vasco da Gama, né? Pelo carinho, ele está inaugurando um Instituto Felipe Coutinho, ficar perto da família, enfim, curtir um pouco o futebol brasileiro, porque ele estava morando num castelo, lá no Catar, em frente à praia, mas não era um futebol competitivo, a vida era sem graça, sei lá, algumas coisas desse tipo. A partir desse dia, que deve ter aí um mês, cerca de um mês atrás, o Pedrinho não falou mais nada comigo sobre o Felipe Coutinho. Tudo que eu sei, ouço pela imprensa. Claro que eu estou torcendo para que ele venha, para que o Vasco contrate outros jogadores do mesmo nível do Felipe Coutinho e que o Vasco seja forte a partir do dia 10 de julho. Mas eu não sei exatamente o que pode acontecer. Entendo, sim, que tem aí
o desejo do clube e o desejo do atleta. E nem sempre esses desejos, eu digo o desejo do Aston Villa e o desejo do Felipe Coutinho, nem sempre esses dois desejos eles convergem para o mesmo lado. E eu não sei, de fato, não sei mesmo. Confesso que não sei. Eu falei com o Pedrinho domingo antes do jogo só. De lá para cá não falei mais com ele. Ele estaria à disposição para ajudá-lo, se ele achar necessário, mas de lá para cá não falei com ele e nem com ninguém que hoje comanda o Vasco. O Coutinho, ele não tinha o aval do Aston Villa ainda para abrir uma conversa como a que parece ele vai conversar hoje, ou está conversando, né? Ou estava agendado com o Pedrinho. A conversa seria ontem e foi adiada para hoje. Porque algumas pessoas importantes do Aston Villa estavam de férias depois que terminou a Premier League. E eles voltaram na última segunda-feira. E desde ontem, que as pessoas que decidem pelo Aston Villa voltaram a trabalhar normalmente. E o Coutinho agora tem um aval, porque ele era um jogador do Aston Villa. Ele era um atleta do clube inglês. E nenhum clube gosta de ver um atleta seu, mesmo que você não vá contar no elenco, conversando com o presidente de outro clube, abrindo negociação. Isso não existe. Isso não existe. E o Felipe Coutinho não tem atrito com o Aston Villa e nem quer ter atrito com o Aston Villa. Não é nem do perfil do Felipe Coutinho. E nem é motivo para ele brigar com o Aston Villa. Pelo contrário, nesse momento, o que mais quer o Coutinho é ter um ótimo relacionamento com o Aston Villa para que possa ser liberado para jogar no Vasco sem que o clube brasileiro pague uma grana muito alta ao Aston Villa, ou que não pague nada. Então, Bom, galera, essa novela vai se arrastar ainda, né? Trouxe essa reprise para vocês aí. Tá sem muitas notícias, né? Mas vamos estar aí na torcida para que o Vasco consiga se reforçar melhor do que ano passado, né? E que o treinador novo do Vasco consiga apresentar um bom trabalho, um bom futebol diante do clube aí, porque a situação não é das legais. O Vasco deu uma certa sorte aqui, né? No Campeonato Brasileiro. Os times que estavam abaixo do Vasco, o único que venceu foi o Cuiabá. E a gente ainda tem o Criciúma com 2 jogos atrás do Vasco. O Criciúma tem 5 pontos. Tem 2 jogos atrás do Vasco. Foi o time que acabou demitindo o treinador Ramon Dias, né? O Criciúma. Se o Vasco tivesse vencido esse jogo, estaria com 9 pontos. Estaria ali na 13ª posição, mas estaria com a pontuação bem acima dos rivais e um pouco mais tranquilo, pelo menos para o começo do campeonato, né? Agora a gente tem aí o Grêmio com 5 pontos, com 5 jogos e 6 pontos. O Vasco com 7 e 6 pontos. Lembrando, né? Se o Vasco somar ponto aqui, olha... Já pensou, o Vasco vence o Palmeiras, cara? 1-0, gol chorado ali, né? Gol de pênalti, sei lá. O Vasco vence o Palmeiras. Gigantesca vitória, hein? Porque os rivais já jogaram, né? Corinthians já jogou, não venceu. Fluminense já jogou, não venceu. Atlético Goianiense já jogou, não venceu. O Criciúma tem 2 jogos atrasados. E o Cuiabá tem um jogo atrasado também, né? Cuiabá se vence. Um jogo não, Cuiabá tem o mesmo número de jogos do Vasco, na verdade. Cuiabá se vence vai a 10 pontos, mas eu acho que o Cuiabá é candidato forte aí ao rebaixamento. Não acredito que vai conseguir escapar, não. Mas o Vasco escapa, eu acho que escapa até com uma certa tranquilidade, né? Mas o torcedor não quer ver só o Vasco escapando, né, velho? O torcedor quer ver o Vasco brigar por alguma coisa, né? Ano passado, né? Fluminense campeão da Libertadores. Botafogo conseguiu vaga na Libertadores, quase foi campeão. Esse ano, Botafogo de novo, líder do Campeonato Brasileiro. Desempenha um bom futebol. Flamengo também. E o Vasco está atrás. Tá atrás, né? O Fluminense, até o momento, brigando ali também para não cair, né? Tem um desempenho bem pior do que o do Vasco.
Uma das piores defesas também ao lado do Vasco. O Fluminense tem 14 gols sofridos, o Vasco tem 17. Muito por causa do jogo contra o Flamengo, né? Aquele jogo ali arrasou aí a defesa do Vasco.